quero que isso seja impresso no seu espírito, porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as pessoas que te rejeitaram pensam que você é. Você é divorciado, você foi rejeitado, o seu ex-patrão liberou palavras de maldição sobre você. Você não é o que as pessoas falaram a seu respeito. Você é alguém que não teve um pai. Você não é um órfão porque você tem um pai que te ama, que é o Senhor Jesus, que é Deus. Então nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós temos o que a palavra de Deus diz que nós temos. Então, se você tem sofrido de alguma enfermidade, a palavra de Deus para você é que você é curado, você é restaurado. Se alguém te rejeitou, a palavra de Deus para você é que você é imensamente amado pelo Senhor. Então, nós somos, temos e podemos fazer aquilo que a palavra de Deus diz que podemos fazer. Amém ou não? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, a Tua palavra que tem o poder de transformar a nossa vida, o nosso coração. Então nós queremos ouvir o Senhor nessa noite. Ministra nas nossas vidas. Queremos avançar como povo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Em 2005, eu tive a experiência com Jesus em Goiânia. Naquela ocasião eu gostava muito de esporte, ainda gosto. Tem muito tempo que eu estou sem treinar, mas me considero ainda um atleta, embora não esteja me exercitando. Mas naquela ocasião eu estava malhando, então estava com um corpo bacana, um braço legal, peitoral legal. E aí me falaram sobre jejum na videira. Eu falei, está amarrado, eu não quero perder o meu corpo. Eu não entendia sobre o jejum. Há dias atrás, alguém me conversou comigo de um outro aprisco, de uma outra igreja. E ela dizia para mim, olha, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho sido assídua na obra de Deus, mas eu nunca jejuei. E eu queria alguns conselhos sobre jejum. E sabe, essa é a realidade de muitos cristãos hoje. Pessoas que não sabem muito sobre o jejum, não sabem a importância do jejum. Para muitos, jejum é como se fosse uma punição. E as pessoas não sabem da importância que tem o jejum. Então, se nós tivéssemos revelação do poder do jejum nas nossas vidas, nós faríamos mais jejum. A Bíblia diz que Esther, ela, para tomar uma decisão diante do rei Assuero, ela, além de fazer um jejum, ela convoca toda a nação para fazer jejum, porque ela sabia que o jejum te dá uma sensibilidade espiritual nas suas tomadas de decisões difíceis. E ali, depois desse jejum que ela fez, ela foi muito bem sucedida. E hoje, então, eu quero abrir os seus olhos em relação à importância do jejum na vida de um filho de Deus. Amém ou não? Eu quero usar como texto base, se você puder abrir a sua Bíblia. Então, no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada, aonde, irmãos? Nos céus e na terra. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, que mais? Do Filho e do Espírito, e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A verdade bíblica é que Jesus, ele espalha os seus discípulos, ele dá uma mensagem. Existem algumas coisas muito importantes nesse texto bíblico que nós precisamos nos atentar. A primeira delas é que o Senhor está conosco todos os dias. Amém ou não? Ainda que você se sinta só, você não está sozinho. A vida cristã não é uma vida de sentimentalismo, mas é uma vida de convicção. Então, no dia mau, Deus está com você. No dia bom, Deus também está com você. Mas uma coisa interessante nesse texto é que Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele diz assim, olha, vocês vão batizar,
Em nome do Pai, do Filho, e vocês vão ensinar sobre todas as coisas que vos tenho ordenado. O que nós orientamos para os irmãos é aquilo que eles receberam, que os apóstolos receberam de Jesus, e os apóstolos, então, eles compartilharam essa mensagem. E quando nós nos convertemos, nós precisamos ter uma metanoia. Diga assim comigo, uma metanoia. Mais uma vez. E o que seria uma metanoia? Uma mudança de mentalidade. Então, nós fundamentamos a nossa vida no ensino dos apóstolos. E a maioria dos cristãos, quando eles se convertem, existe uma grande crise onde as pessoas elas misturam os mundos, o mundo natural com o mundo espiritual. E Paulo deixa muito claro no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13. Diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, seu amor. Antes nós vivíamos no império das trevas. Hoje nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Diga assim, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então Deus te colocou no reino do Filho do seu amor. Nós fazemos parte do reino de Deus. No reino de Deus, existe um alimento diferente. No livro de João, capítulo 4, a Bíblia fala sobre Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. E a primeira coisa que o diabo fala para ele é o seguinte: eu sei que o Senhor está com fome, transforme essas pedras em pães. E o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está mostrando para Satanás que a palavra que sai da boca de Deus é um alimento espiritual. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. O que mais nos liga à terra é a comida. O que mais nos faz sermos terrenos é a comida. Quem é que gosta de comer? Eu converti em uma célula que tinha uma comida boa. Quando eu cheguei em Goiânia, minha irmã me levou numa célula. O líder da célula, ele era muito estratégico. Ele ia na melhor panificadora de lá de Goiânia e comprava os melhores salgados. Eu não faltava uma quarta-feira. Fui pego pela barriga. E tem alguns irmãos que ficam assim, poxa vida, fulano está vindo só por causa da comida. Olha, eu me tornei um pastor. É bênção, irmãos. É bênção. Então, se está indo só por causa da comida, bacana. Mas o que mais nos lembra a nossa natureza terrena é a comida. E quando nós começamos a jejuar, nós estamos mostrando a nossa verdadeira natureza. Nós somos seres celestiais. Tempo de jejum não é tempo de ficar com fome. Se você fica sem comer e você não lê a palavra, se você não ora, isso é uma dieta. Então você precisa pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. No livro de João, capítulo 3, verso 27, João disse assim, respondeu João, o homem nada pode receber, não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. É interessante nessa passagem
Porque João, ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus. E a Bíblia diz que alguns fariseus chegaram para Jesus e disseram: Senhor, esse Jesus que veio depois de ti, está batizando mais do que você, João. Na verdade, não é Jesus que está batizando, é os discípulos de Jesus. E João dá uma resposta tão poderosa, ele diz: olha, o homem nada tem se do céu não lhe for dado. O que eu falo para vocês é o que eu tenho aprendido aqui na terra, mas esse Jesus tem falado das coisas dos céus, porque ele veio de lá. Então Jesus tem ensinado coisas celestiais. Amém? Então, quando Jesus ele foi batizado, ele passou 40 dias jejuando. Jesus é o nosso modelo. Os apóstolos jejuaram. Isso era comum na vida de um apóstolo jejuar. Então, a Bíblia também diz que depois que o noivo ele foi tirado, importava que os discípulos eles jejuassem. No livro de Mateus, capítulo 4, verso 1, nós vamos ler muito a Bíblia, para que você compreenda que isso não é uma teoria humana, mas é um embasamento bíblico para fortalecer a sua fé. Então, no livro de Mateus, capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele é o nosso modelo. O apóstolo Paulo disse no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim, ó: sejam, pois, os meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós seguimos a Jesus, olhamos para Jesus, olhamos também para o ensino dos apóstolos, porque os apóstolos não ensinaram nada de si mesmos, mas eles ensinavam aquilo que tinham aprendido com Jesus. Jesus então jejuou, e aqui Jesus diz que período de jejum, isso vai gerar em quem jejua sensibilidade espiritual, percepção espiritual. Jejum não muda a Deus. Tem muitas pessoas que às vezes elas fazem jejum tentando barganhar com Deus, mas quando você está jejuando, isso não muda Deus, mas muda a nossa vida, muda a sua sensibilidade. Quando nós começamos a jejuar, você começa a colocar a sua alma, que às vezes é muito agitada, no seu devido lugar. Nós falamos a primeira palavra dessa série sobre a questão da mentalidade. Nós falamos também sobre a questão do falar, da língua. Mas agora nós vamos falar sobre a questão do espírito no lugar correto. Então, quando nós começamos a jejuar, nós estamos permitindo que o nosso espírito comece a governar sobre a nossa alma e também sobre o nosso corpo. Eu posso afirmar para você que o período mais difícil do jejum é quando nós decidimos no nosso coração que iremos fazer o jejum. E toda vez que você decide fazer um jejum, você pode ficar preparado, porque vai ter muita proposta de Satanás. Ele vai tentar mostrar para você alguns pães, para tentar roubar de você o seu propósito. Então, quando nós começamos a jejuar, você começa então a colocar a sua alma, o seu corpo, no seu devido lugar. Aquelas pessoas que são muito compulsivas. A gente costuma dizer que tem gente que gasta muito. Mulher normalmente gasta muito, não é? Tem alguns homens também que são bem emocionais, que lidam com o dinheiro, com emoções, e gasta demais. Mas tem gente que, além de gastar muito, elas estão no nível superior. Elas têm raiva do dinheiro. Quem tem raiva do dinheiro? Aquelas pessoas que, antes de receber, já gastou o dinheiro. Então, o dinheiro nem passou na mão dela, ela já gastou tudo. Ou seja, essa tem raiva do dinheiro. Então, veja bem, para você conseguir vencer a compulsividade, você precisa aprender a dominar a sua carne.
a dominar o seu eu. Mateus capítulo 6, verso 16. Jesus, ele orienta os seus discípulos e diz assim, ó: quando jejuardes, ou seja, os discípulos, eles deveriam jejuar. Então Jesus dá a orientação para os discípulos: quando vocês jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus, ele orienta que o jejum, ele não pode ser um jejum com motivação errada. Tão importante quanto fazer o jejum, é fazer o jejum com a motivação correta. Então, se você faz o jejum, mas se você quer a recompensa dos homens, Jesus fala, você vai ter, mas você não vai ter a recompensa dos céus. Não tem como ter recompensa dos céus e da terra ao mesmo tempo. Ou você escolhe qual tipo de recompensa. Então Jesus fala, olha, quando você fizer o jejum, lava o teu rosto, coloca um sorriso no rosto, e não fique triste, mostrando, falando para todo mundo que você está jejuando. Pelo contrário, o Pai está te vendo, e o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. E existem algumas lições muito importantes que nós devemos aprender sobre o jejum. A primeira delas é que jejum te ajuda a você se esvaziar. Todos nós somos cheios de nós mesmos. Desculpa a expressão que vou falar, mas a maior praga da humanidade é o ego. É o ego inflamado. É a autossuficiência. É a sua independência. E o jejum vai nos ajudar a nos esvaziarmos. O apóstolo Paulo, ele escreve no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 4, ele diz que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se colocou na posição de servo. Irmão, você não sabe o que é isso. A Bíblia diz que Jesus é Deus, Ele estava no seu trono de glória, Ele sustentava todas as coisas no poder da sua palavra. Ele tinha anjos e os anciões diante dele dizendo santo, santo e poderoso. Agora o Deus, ele decide se fazer homem porque ele tem uma missão aqui na terra. Ele então se submete, ele foi encarnado, se tornou filho de uma mulher simples, de Maria, e também de José. Ele teve que aprender algo que ele não sabia. E o que Deus não sabia? Ele não sabia se submeter, porque até então ele nunca tinha se submetido a ninguém. Mas agora ele entra nesse nível, de se submeter, de reconhecer João Batista, aquele que deveria o batizar, sendo que João Batista veio antes, na verdade, veio depois de Jesus, porque Jesus veio antes de todas as coisas. Amém? Então veja bem, meu querido irmão, se Cristo teve que se esvaziar, quanto mais eu e você, nós precisamos aprender a nos esvaziarmos, porque à medida em que você começa a se esvaziar, o relacionamento com você vai ser mais agradável. Tem gente que é insuportável estar perto dela, porque ela é muito cheia de si. Você vai conversar com ela, ela só sabe falar dela mesma. Você fala uma frase, ela nem permite que você termine, e ela te interrompe, fala, não, mas eu já fiz isso em 1900, arroz com farinha. E sabe, o apóstolo Tiago diz que todos nós precisamos nos preparar para ouvirmos. E ouvir é algo difícil. Muitos relacionamentos não têm dado certo porque são dois bicudos, são dois orgulhosos. Tem gente que não dá conta de andar em unidade porque
estão muito cheios de si. Então, meu querido irmão, aprenda a se esvaziar. Jejum é tempo de sensibilidade espiritual. Jejum é tempo de quebrantamento. Tem duas formas de você ser transformado. Ou você passa pelo fogo da provação, da disciplina, ou você passa pelo quebrantamento. E o que seria o quebrantamento? É quando a luz de Deus vem sobre a sua vida. E Deus começa a mostrar algumas áreas da sua vida, onde precisam ser transformadas. E o interessante, irmãos, é que quando nós começamos a jejuar, nós ficamos impacientes, com raiva, e as coisas ruins de nós começam a se manifestar. E algumas pessoas dizem assim: pastor, eu comecei a jejuar e parece que o negócio piorou. Mas você está no caminho certo, porque é justamente isso que acontece. Quando nós começamos a jejuar, começa um processo de purificação na sua vida. Deus começa a expelir, permite que as coisas ruins comecem a sair da sua vida, do seu coração. Amém? O que nós podemos aprender com o jejum é que o jejum que nós fazemos, ele sempre nos dará uma recompensa. Você não vai sair como você começou. Você vai ter direção do Senhor. Se tem algo que nós temos que pedir para Deus diariamente, é sabedoria e o espírito da humildade. Então não faça jejum pensando que você vai mudar a Deus. Mas acredite em mim, à medida em que nós passamos a jejuar, você começa a crescer em sensibilidade, em percepção espiritual. Eu diria que um dos dons mais belos na vida de um filho de Deus é o discernimento espiritual. E o que seria o discernimento espiritual? É você, não sei se você já teve aquela percepção de conversar com alguém e ela começa a falar várias coisas e você percebe que o problema dela não é aquilo e Deus te dá o discernimento do que de fato está acontecendo. A percepção. Deus te leva aí na fonte. Você então dá a direção. Eu já fluí nessa graça, mas tudo isso vem por causa dessa sensibilidade espiritual. A Bíblia diz que era muito comum em relação aos apóstolos jejuarem. E você vai ver que no Novo Testamento não tem muitas referências falando sobre jejum, porque aquilo era comum entre os discípulos, entre a igreja, entre os apóstolos. Segundo alguns estudos, eles dizem que os judeus, eles jejuam 2 vezes na semana, na quarta e na sexta-feira. E o jejum de judeu é das 6 às 6, eles começam às 6 da manhã e vão até às 18 horas. E a gente não sabe explicar o motivo deles separarem esses 2 dias, mas o jejum que eles fazem é semanalmente, mas não fazem como essa barganha. Eu lembro que teve uma época em que, eu já falei isso em uma outra ocasião, mas sempre nós temos pessoas novas, mas uma época eu vi o meu supervisor, o pastor Antônio Affione, ele tinha feito um jejum de 40 dias no líquido. 40 dias. Mas ele ficou muito magro. E aí nós convidamos, Silvana estava nessa ocasião, nós convidamos ele para vir pregar na nossa igreja. E assim, a voz muito fraca, ele foi subir na escada, ele quase caiu, porque estava muito magro, muito magro. Mas eu percebi que depois daquele jejum, Deus mudou o ministério dele. Deus abriu os olhos dele em relação a essa questão da graça. E ele começou a ir para muitos lugares do país. Hoje ele está na Inglaterra, é um grande pastor. E Deus começou a cuidar do pastor Antônio de uma maneira assim tão poderosa. E eu vi, os meus olhos testificaram o que Deus fez na vida dele. Eu decidi fazer um jejum de 30 dias no líquido. E eu falei para ele: pastor, eu vou fazer um jejum de 30 dias. E ele me desanimou, disse: não, faz de 20. Aí eu falei: pastor, Deus já falou comigo, vai ser de 30. E eu então entrei nesse jejum. E assim, coloquei alguns alvos diante do Senhor. Mas o que eu não esperava foi que em 2 ocasiões eu tive 2 experiências acerca do arrebatamento.
Como que vai ser? Deus me mostrou. Eu tive algumas percepções no meu coração dessa experiência tão poderosa. E depois dessa experiência, minha vida e a minha percepção mudou bastante. Então, assim, há uma recompensa espiritual. Hoje a ciência tem mostrado o benefício de pessoas que jejuam. Então, uma vez que o Senhor orienta que nós devemos jejuar, o jejum não pode ser uma punição, pelo contrário, é um privilégio dos filhos. Mateus capítulo 17, verso 14, diz assim, ó. E quando chegaram para junto da multidão, aproximaram-se dele um homem, que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas essa caça não se expele, senão por meio de oração e jejum. Nós entendemos que uma vez que uma pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, essa pessoa não pode ficar endemoniada. Se ela tem a natureza de Deus dentro do coração, ela não fica endemoniada. Se você ouvir alguém dizendo que crente fica possesso, não acredite. Alguém que nasceu de novo não fica possesso. Um filho de Deus não fica possesso. Então, se a pessoa ficou endemoniada, é porque ela ainda não nasceu de novo. E frequentar um culto não faz da pessoa um cristão, um crente, nascido de novo. Você precisa ter a natureza de Deus no seu coração. Jesus, então, ensina aqui aos seus discípulos que existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Os discípulos não tinham demônio em si, dentro do seu coração, da sua vida, da sua alma. Mas eles tinham um demônio que os cercava por fora, que era o demônio da incredulidade. Sabe aquele medo de avançar, de crescer, de romper? Jesus está dizendo o seguinte, olha, até quando eu estarei com vocês? Homens de pequena fé, se vocês tiverem uma fé mínima, vocês podem mandar coisas impossíveis acontecer. Essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Quando nós começamos a jejuar, você começa a vencer o espírito da incredulidade que tenta te limitar em relação ao projeto de Deus. Nós costumamos dizer que em Deus nós não temos limites. Deus é especialista em pegar aqueles que não são para impressionar aqueles que se consideram alguma coisa. E qual que é o caminho de Deus? É o jejum. Quem que jejua? Jejua aqueles que querem depender mais de Deus. O jejum é uma oração intensificada. É um clamor intensificado. É você dizendo para Deus, Deus, eu quero de fato a transformação nessa área. Tem áreas da sua vida que você precisa avançar? Decida, estabeleça diante do Senhor um
um jejum e diga: Deus, eu preciso avançar nessa área. Eu preciso crescer em fé nessa área. E como é que você vai crescer em fé? Jejuando. Separe um tempo para jejuar. Nós temos aqui, tem alguns irmãos que sempre me procuram, que é só começar a jejuar, as portas começam a se abrir. Os irmãos, às vezes, graças a Deus, têm crescido em jejum, eles não estão esperando mais a programação da igreja. Eles fazem jejum fora também da programação. Então, quando você está passando por alguma crise, está bem pressionado, vá para o seu quarto de oração, separa um jejum, começa a jejuar, jejua pelo seu casamento, jejua pelo seu serviço, jejua pela sua vida. Algumas pessoas dizem: pastor, olha, eu estou entregando os pontos, meu casamento não vai, essa área não vai mais. Aí você pergunta: irmão, você já fez o quê? Pastor, já fez de tudo. Você já jejuou? Não, então não fez tudo. Então decida jejuar por algumas coisas que você considera importante para você. Quantas pessoas têm tido tantas crises no casamento, mas nunca separou um tempo para orar pelo seu casamento, para jejuar pela sua esposa, para jejuar pelos seus filhos, quebrando maldição, quebrando obras hereditárias, coisas que precisam ser rompidas na sua vida. Nós estamos entendendo? Sabe, irmãos, Deus te chamou para que você fosse um profeta do Senhor. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A verdade é que na nova aliança, Deus não quer que você fique dependendo de um homem para você crescer espiritualmente. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Deus te chamou para você ter experiências genuínas com Ele. Amém ou não? O jejum era uma disciplina para os discípulos e também para os dias de hoje. Mateus capítulo 9, verso 14, a Bíblia diz assim, ó, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 9, verso 14. Vieram depois os discípulos de João, lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. A Bíblia diz que quando foram levantar Paulo e Barnabé, a igreja separou um jejum e um período de oração para levantá-los. Atos capítulo 14, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Em tomada de decisões importantes, jejue. E faça uma oração honesta com Deus. Deus, se é para me levantar essa pessoa, que o Senhor aprove ela. Mas se não é, Senhor, que o Senhor me mostre. O que vai acontecer? Vai acontecer. Se não é de Deus, o negócio vai acontecer. Por quê? Porque você foi para Deus. Decisões importantes, precisamos ir para Deus. Eu gosto muito do texto de Daniel. A Bíblia diz que Daniel decidiu fazer um jejum. O jejum de Daniel foi de 21 dias. Daniel começou a orar. Daniel orava 3 vezes ao dia, 3 vezes no dia. De manhã, meio-dia e à noite. Ele fazia isso porque ele queria ter consciência da presença de Deus na vida dele.
A Bíblia diz que depois de 21 dias, o anjo vem falar com Daniel. E o que o anjo fala? Daniel, no primeiro dia de oração, o céu ouviu a sua oração. Eu estava vindo trazer a resposta da oração. Mas o príncipe da Pérsia, que são principados, eles me resistiram. E nós tivemos então que lutar. Mas no primeiro dia que você orou, o céu ouviu. Tem muitas bênçãos de Deus que o Senhor já liberou para a minha vida. E para a sua vida também. Mas as coisas de Deus não são liberadas automaticamente, sem que haja um clamor, uma luta espiritual. Não uma luta na nossa força, mas na força do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, Efésios 1, 3, diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Diga assim, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas veja bem, existe uma bênção que é apenas posicional, e tem uma bênção que é uma bênção na experiência. Diga assim comigo, bênção posicional e bênção na experiência. Todo cristão que você conhece é abençoado, sim ou não? Só na posição. Alguns têm se apropriado e têm vivido essa bênção na experiência. Então, às vezes, você vai ver muitos filhos de Deus que são abençoados, mas vivem murmurando, por quê? Porque só é abençoado na posição, não é abençoado ainda na experiência. Então, a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, que todos nós somos abençoados nas regiões celestiais. Alguém pode dizer, pastor, mas se nós somos abençoados nas regiões celestiais, isso quer dizer que a gente não é na natural. Mas veja, meu irmão, se a bênção for liberada lá, ninguém pode segurar. Mas é interessante que o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Efésios, ele também diz que nós precisamos de uma armadura. Efésios capítulo 6, verso 12, está escrito assim, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde, irmãos? Daniel disse, olha, o príncipe da Pérsia me resistiu. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, ele diz, olha, há uma luta no reino espiritual. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas tem uma luta no mundo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é o vencedor? É o derrotado que ficou indignado. Existe uma ira santa. Existe uma indignação santa. Tem um momento na minha e na sua vida que nós precisamos ativar o modo ira santa. Basta pobreza. Basta enfermidade. Basta esterilidade. E quando você der um basta no reino espiritual, os céus começam a se mover em sua direção, para te favorecer. Você sabe que você não foi destinado para ser um fracassado. Mas se você não ativar o modo indignação, você não vai avançar. Existem muitas promessas para mim e para você. Existem muitas bênçãos, nós temos falado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer.
Mas isso só vai ser verdade quando nós ativarmos o modo indignação. Há dias atrás nós falamos sobre questão de leitura da Bíblia. E uma irmã disse assim, poxa, eu nunca li a Bíblia toda. Vai ser esse ano. E ela começou então a ler. Ativando o modo indignação. Tem um momento na nossa vida que nós temos que ativar alguns modos. Eu lembro que quando eu fui chamado pelo Senhor, Deus falou claramente no meu coração. Inclusive a Adele perguntou para mim, pai, o Senhor já ouviu a voz de Deus audivelmente? Eu falei, não, só a Silvana. Está nesse nível aí. Deus não fala mais da maneira audível, ele ainda fala com algumas pessoas, mas a maneira de Deus falar é no nosso espírito, por meio da intuição, dando impressões. Mas Deus também pode falar, mas falei para a Dele, se Deus falasse comigo de uma maneira audível, eu ia cair no chão, com medo, assustado, porque imagina como que é a voz de Deus. Algumas pessoas dizem assim, eu vi um anjo, e todo mundo está vendo um anjo demais. Mas quando você lê a Bíblia, você vai perceber que quando os anjos se apresentavam para os apóstolos, os caras tremiam, caíam de rosto no chão e com medo. Por quê? Porque é um negócio assim, muito poderoso. Mas aí Deus falou comigo, na minha experiência no encontro, dizendo que eu seria um pastor. A minha autoimagem era muito distorcida. Eu então disse, mas como que um nordestino, que fala zóis, orelhas, ouvido, vai ser um pastor? E aí o Senhor falou muito forte no meu coração, leia e deixa o resto comigo. Eu nunca tinha lido nenhum livro, irmãos, livro todo. O primeiro livro que eu li 3 vezes, não entendi nada. Eu falei, poxa vida, sou burro demais. E aí o Senhor começou a me orientar, dizendo que a minha mente não estava exercitada, eu tinha que exercitar, eu tinha que continuar. Hoje eu leio um livro, consigo assimilar com muita facilidade. Mas isso só aconteceu por causa do modo indignação. Tem áreas das nossas vidas que precisam ter uma virada. E você não tem conseguido fazer isso na força do seu braço, com a sua capacidade intelectual. Então se renda diante do Senhor e decida nesse tempo jejuar. E assim, eu estou compartilhando com vocês essa palavra de hoje, para que você possa fazer algo de uma maneira intencional. Sexta-feira vai ser uma oportunidade de você entrar nesse processo de quebrantamento e sair diferente do outro lado. Nós não precisamos, na nossa geração, de pessoas que tenham mais conhecimento bíblico. O que nós precisamos hoje é de pessoas que sejam profundas em Deus. Pessoas que conseguem ouvir e discernir a voz de Deus. Pessoas que têm as suas convicções firmadas no Senhor. O jejum é uma proposta, é um caminho que te leva. E aí nós temos que jejuar e também temos que ter palavras específicas para, ao mesmo tempo de quebrantamento, você também ter a sua mentalidade transformada. A mente precisa ser transformada.